Olá a todos e bem-vindos ao BookCast. Eu sou o Júlio e hoje, junto com a Vanessa, a gente vai se aprofundar em um livro que nos deixou bastante impactados. Órfãos, do autor David Ewing Jr. Olá, pessoal. A obra ela nos leva para uma jornada, digamos, perturbadora por um período obscuro da história, entre 1850 e 1930. É verdade. E levanta questões sobre um fenômeno que atingiu milhões de crianças em todo o mundo. É isso aí. Milhões de crianças consideradas órfãs desse período. Será que isso é plausível? O que realmente aconteceu? Pois é, Júlio, Órfãos é uma leitura muito impactante. O autor ele mergulha no período em que milhões de crianças foram consideradas órfãs e deslocadas das suas comunidades, né? Mas a grande questão que o livro levanta é: será que essa classificação de órfãos era real? Ou será que essa onda de deslocamento foi, na verdade, algo mais sinistro, algo orquestrado por governos e instituições? Interessante. E para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos voltar nossa atenção para os famosos trens órfãos que cruzaram os Estados Unidos entre 1850 e 1930. Imaginem só. Cerca de 250 mil crianças transportadas de cidades da América ou da Europa para o centro-oeste americano, em trens lotados. Uma verdadeira migração em massa, né? É importante destacar, Júlio, que esse número ele se refere apenas às crianças que foram transportadas por trem. O livro ele revela que, na verdade, milhões de crianças foram deslocadas ao redor do mundo, né, por diversos meios, como barcos, a cavalo. E é aí que as coisas começam a ficar intrigantes. Exatamente. Os historiadores afirmam que essas crianças elas eram órfãos, mas órfãos apresentam evidências, né, que desafiam essa narrativa. Ewing Jr., ao longo da sua pesquisa, que o levou a mais de 2.500 cidades, ele encontrou relatos, fotografias que sugerem sequestros em massa e até incentivos financeiros para aqueles que resgatavam essas crianças. É de levantar suspeitas, não é? Com certeza. O autor cita, por exemplo, o caso de Thomas John Barnardo, um filantropo que organizava escolas para órfãos na Inglaterra, mas que foi indiciado mais de 80 vezes por raptar crianças. Esses casos eles nos levam a questionar se realmente existiam tantos órfãos assim, por que a necessidade de sequestrá-los? Tem outra questão. Quem financiava o transporte, a manutenção, os cuidados com essas crianças? Afinal, enviar milhares de crianças para o outro lado do mundo não era barato, né? Essa é uma pergunta crucial, Júlio. E aqui que a tese central do livro se destaca. Ewing Jr. argumenta que o deslocamento em massa de crianças, ele era, na verdade, uma estratégia de governos, né, para destruir as comunidades rurais e fornecer mão de obra barata para a crescente industrialização. Uma verdadeira engenharia social em escala global. Ou seja, uma destruição sistemática de modos de vida tradicionais, né, para impor um novo sistema controlado pelos Estados-nação. Mas como essa estratégia se desenrolou na prática? O livro ele nos leva de volta ao século XIX, né, num período marcado pela ascensão dos Estados-nação e pela rápida industrialização. Nesse contexto, as comunidades rurais, com suas próprias leis, costumes e sistemas econômicos, representavam um obstáculo, né, para a expansão do poder dos Estados-nação. Faz sentido. Os governos precisavam de mão de obra para as fábricas, né, e de consumidores para os produtos da indústria. E para atingir esses objetivos, era necessário desmantelar as comunidades rurais e direcionar as pessoas para os centros urbanos. Exatamente. E que táticas eles usaram para isso? Guerras e conflitos constantes. Segundo Ewing Jr., essas guerras elas eram deliberadamente criadas para destruir o campo, né? Gerar pobreza e forçar a migração em massa para as cidades. E em meio a esse caos e desespero, as crianças se tornavam presas fáceis. Sem lares, sem famílias, elas eram enviadas para orfanatos ou lares adotivos, né? Mas o livro revela que em muitos desses lugares, eles funcionavam como campos de trabalho escravo. É de arrepiar. E o mais perturbador é que muitas dessas instituições de caridade, elas eram administradas por organizações religiosas, né? Que recebiam financiamento de industriais e empresários para fornecer mão de obra barata. Uma hipocrisia sem tamanho. Usar a religião como fachada para explorar crianças e lucrar com trabalho escravo. É revoltante. Órfãos, ele também denuncia o abuso sexual em orfanatos, né? Meninas estupradas, forçadas a abandonar seus bebês. É um ciclo de exploração aterrorizante. E o mais assustador é que essa estratégia de destruição cultural não se limitou aos Estados Unidos. De fato, o livro mostra como essa estratégia foi aplicada em diversas partes do mundo. Um exemplo marcante é o caso do povo Sami, no norte da Europa. Eles tinham sua própria língua, cultura e tradições, mas foram sistematicamente perseguidos pelos governos da Noruega, Suécia e Finlândia. E essa perseguição incluiu a proibição da língua Sami, a imposição da religião cristã e a criação de internatos para civilizar as crianças Sami. Separadas de suas famílias, elas tinham suas identidades culturais destruídas. É um padrão que se repete em diferentes partes do mundo. Destruir a cultura, a língua e as tradições dos povos para subjugá-los e controlá-los. E o livro detalha como isso aconteceu com os Sami. A língua deles foi suprimida nas escolas, as crianças forçadas a adotar nomes cristãos. Até o alcoolismo foi introduzido nas comunidades para enfraquecê-las.
É impressionante como essa estratégia ela se repete em diferentes contextos. Mas o que me chocou foi a introdução do álcool como ferramenta de controle social. É mesmo. Como o álcool entra nessa história toda. O livro ele descreve como a disseminação do álcool em comunidades tradicionais, muitas vezes facilitada por comerciantes ligados aos governos coloniais, né? Enfraqueceu a resistência e a organização social dessas populações. Por verdade, Orphans cita o exemplo do povo Sami, entre outros, mostrando como o alcoolismo se tornou um problema crônico, né, nas comunidades, fragilizando os laços familiares e sociais e facilitando a dominação por parte dos governos coloniais. Exatamente. E essa estratégia se repetiu em diversas partes do mundo, né? Com consequências devastadoras para a saúde, para a cultura, para a autonomia de diversos povos. O álcool servia para anestesiar a dor, alienar as pessoas, né? Tornando-as mais vulneráveis à exploração e à dominação. É impressionante como Orphans conecta a ascensão dos estados-nação, a industrialização, a religião, o alcoolismo e a exploração do trabalho infantil. O livro ele nos apresenta um panorama complexo e perturbador do passado. Mas será que essa história, será que ela ficou no passado? Essa é a grande questão, Júlio. E é o que vamos discutir na próxima parte do nosso Bookcast. Até lá! E aí, pessoal, de volta ao Bookcast. Na primeira parte do nosso mergulho em Orphans, a gente discutiu como a ascensão dos Estados-nação e a industrialização, né, levaram à destruição sistemática de comunidades rurais e ao deslocamento em massa de crianças, muitas vezes categorizadas como órfãs, mesmo quando não eram. É isso aí. E Orphans, de David Wayne Jr., nos leva a questionar se esse processo foi, sei lá, uma consequência acidental do progresso, ou uma estratégia deliberada para criar uma força de trabalho, né, barata e submissa. E o papel da religião nesse processo bom, é algo que me deixou, assim, bastante perturbado. Sim, o livro ele detalha como organizações religiosas, principalmente cristãs, estavam envolvidas na administração de orfanatos, né, autoritários, adotivos, que na realidade, funcionavam como campos de trabalho infantil. É de partir o coração pensar que essas instituições muitas vezes recebiam financiamento, né, para cuidar das crianças órfãs e abandonadas, mas na prática elas eram exploradas, submetidas a condições de trabalho assim precárias e em muitos casos abusadas física e sexualmente. Usar o nome de Deus para justificar a exploração de crianças é de uma hipocrisia, nossa, imensa. E Orphans vai além, mostrando como a religião foi usada como ferramenta de controle social, né? Impondo novos valores, crenças às populações subjugadas. Através da catequização, né, da imposição de uma nova língua e da demonização das culturas tradicionais, a religião contribuiu para apagar as identidades, né, e as histórias dos povos dominados. E a imposição de uma nova cultura era fundamental para garantir a submissão, né, e a obediência ao novo sistema imposto pelos Estados-nação. No caso do povo Sami, lá no norte da Europa, ilustra bem esse processo. Sim, o livro descreve como os Sami foram forçados a abandonar suas crenças e práticas tradicionais, né, adotando a religião cristã e a língua norueguesa. Imagine ter que abandonar a sua língua materna, a língua que você usa para se comunicar com seus ancestrais, com a sua família. Essa é a realidade que muitos Samis se enfrentaram. E as crianças Sami enviadas para internatos, proibidas de falar a sua língua materna, né, doutrinadas nos preceitos da fé cristã. É um exemplo claro de como o colonialismo cultural, muitas vezes aliado à religião, buscava apagar as diferenças e impor um modelo único de civilização. E, infelizmente, esse modelo de civilização, baseado na exploração, né, na competição e na acumulação de riqueza, se espalhou pelo mundo, deixando um rastro de desigualdade e injustiça. Orphans nos convida a repensar a história, a questionar as narrativas dominantes e a reconhecer os erros do passado, né, para que não se repitam no futuro. Mas o livro, ele não se limita a apresentar um panorama sombrio, né? Ele também nos leva a refletir sobre o papel do álcool nesse processo de dominação. Exatamente. O livro descreve como a introdução e a disseminação do álcool em comunidades tradicionais, muitas vezes facilitada por comerciantes e empresários, né, ligados aos governos coloniais, contribuíram para o enfraquecimento da resistência e da organização social dessas populações. E o autor cita o exemplo do povo Sami, entre outros, mostrando como o alcoolismo se tornou um problema crônico nas suas comunidades, né? Fragilizando os laços familiares e sociais e facilitando a dominação por parte dos governos coloniais. Essa estratégia de usar o álcool como ferramenta de controle social, ela causou danos, assim, terríveis à saúde, à cultura e à autonomia de diversos povos. O álcool servia para anestesiar a dor, alienar as pessoas e desestruturar as suas comunidades, tornando-as mais vulneráveis à exploração e à dominação. E o mais perverso é que essa estratégia muitas vezes se disfarçava de modernização, né? Ou de introdução de novos costumes. É impressionante como Orphans conecta a ascensão dos Estados-nação, a industrialização, a religião, o alcoolismo e a exploração do trabalho infantil. Ele nos apresenta um panorama, assim, complexo e perturbador do passado. Mas será que essa história ficou para trás? Será que não vemos resquícios desse passado sombrio no mundo de hoje?
Essa é uma pergunta que não podemos ignorar. E é o que a gente vai discutir na próxima parte do nosso Bookcast. Fiquem ligados. Bem-vindos de volta ao Bookcast. Nas últimas partes do nosso mergulho em órfãos de David N. Jr., a gente explorou como governos e instituições usaram o deslocamento de crianças, a religião e até o álcool como ferramentas para controlar e explorar comunidades, principalmente as rurais. É isso aí. Vemos como essa estratégia se repetiu em diversas partes do mundo, com consequências devastadoras. Mas o que a gente pode aprender com essa história sombria? Quais as suas implicações para o mundo de hoje? Será que a gente ainda vê resquícios desse passado sombrio no mundo contemporâneo? Essa é a pergunta de $1 milhão, Júlio. Orfãos nos mostra que a história, ela se repete. Muitas vezes de formas sutis, disfarçadas. E ao ler o livro, eu comecei a perceber que as mesmas estratégias de controle social que o autor descreve, elas ainda estão em ação no mundo de hoje, só que adaptadas, ao contexto atual. Você pode dar alguns exemplos? Claro, o deslocamento forçado de populações, que antes era provocado por guerras e conflitos abertos, agora ele se manifesta através de crises econômicas, desastres ambientais, políticas de austeridade, que empurram milhões de pessoas para a pobreza e para a migração. Faz sentido. É como se as causas do deslocamento tivessem se tornado mais complexas, mais difíceis da gente identificar. Exatamente. E o que dizer da exploração do trabalho infantil? Antes era escancarado, em fábricas, minas. Agora se esconde nas cadeias produtivas globais, com crianças trabalhando em condições precárias para abastecer o consumo do mundo rico. É de chocar como a exploração ela se adaptou. Se tornou mais difícil da gente combater. E a manipulação da informação. Será que também evoluiu? Com certeza. Antes se dava através de jornais e rádios controlados pelos governos, Agora se espalha pelas redes sociais, Com algoritmos que amplificam notícias falsas, discursos de ódio, Polarizando a sociedade e minando a democracia. Orfãos nos ajuda a enxergar essas conexões, Ele nos dá as ferramentas para a gente decodificar a realidade e entender como esses mecanismos de poder e de controle social eles operam, no mundo de hoje. É como se o livro acendesse uma luz, sobre as estruturas de poder que muitas vezes passam despercebidas. E essa é a grande lição de Orfãos, Júlio. A gente precisa estar atento, crítico, informado para não ser manipulado por essas forças que buscam nos controlar, e explorar. A história nos mostra que a luta por justiça social é uma batalha constante, que exige vigilância e engajamento de todos nós. E essa luta, ela começa com o questionamento das narrativas dominantes, com a busca por informações confiáveis, E com a defesa dos direitos e da dignidade de todos os povos. É preciso romper com esse ciclo de exploração e construir um futuro mais justo, sustentável para todos. E essa mudança só vai acontecer se a gente se unir, Levantar nossas vozes e lutar por um mundo onde a dignidade humana seja o valor central. Órfãos, ele é um chamado à ação. Um convite para a gente repensar o nosso papel na construção de um futuro mais justo. Com certeza. E com essa mensagem de esperança e resistência, a gente encerra o nosso mergulho em Orphans, de David Ewing Jr. Esperamos que a leitura desse livro, assim como a nossa discussão aqui no Bookcast, inspirem vocês a refletir sobre o passado, questionar o presente e lutar por um futuro melhor. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Até a próxima. Até mais.